vida assim, de uma maneira tão linda. E eu passei uma semana sem saber o que Deus ia tratar com a gente. E aí hoje, graças a Deus, normalmente quando isso acontece eu fico muito apreensivo. Né? Eu gosto muito de saber o que Deus vai falar bem antes, porque aí eu vou meditando. Né? Isso me traz tranquilidade, mas às vezes Deus me surpreende, deixa a gente nessa situação. Mas hoje Deus fez meditar numa palavra. Eu queria que o Gabriel projetasse, se possível, aí Mateus capítulo 5, versículo 4. E é disso que nós vamos tratar nessa noite. E Deus sabe por quê. Eu estou ouvindo essas canções que ministramos e eu fico sempre assim, impressionado com como Deus fala. Mateus 5, versículo 4. Eu fico sempre impressionado como Deus faz, porque eu e a Hernani não conversamos, a gente normalmente não conversa antes do culto. Também não conversei com o padre que abriu o culto, enfim, mas eu vejo que Deus, nesses nossos encontros, conduz as coisas de maneira muito própria. E se essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, ela nos foi dada como uma referência para essa noite, é porque Deus vai falar com a gente, porque tem gente aqui, como eu, também estou precisando disso, né? E mediante ao que nós vamos ler, tentar entender, sei que o Espírito de Deus vai falar aqui nesse lugar, nessa noite. Cabe a nós deixarmos Deus falar, deixarmos Ele tratar, fazer aquilo que Ele quer fazer. Antes da gente ler o versículo em si, que é o versículo 4, deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto desse texto, capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi um dos principais sermãos que o Senhor Jesus ministrou, e Ele ministrou aos seus discípulos e ministrou uma grande multidão. Quando você lê os primeiros versículos, você entende que o Senhor Jesus subiu numa montanha para ministrar a uma multidão. E existiam ali algumas pessoas e os discípulos se aproximaram dele para que ele também ministrasse a ele. E acerca de Mateus 5, eu posso afirmar a vocês que é um dos textos que a gente pode tratar como sendo o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho. Porque se a gente deixar de ler qualquer outro texto da Bíblia, mas nos voltarmos para Mateus 5, para esse sermão, o mais importante sermão do Senhor Jesus, nos voltarmos para esse texto de Mateus 5 e procurarmos com zelo aprender o que Jesus diz, procurarmos com zelo nos dedicar à prática disso que Jesus diz, nós viveremos o Evangelho ainda sem considerar nenhum outro texto. Isso é tão sério e tão importante que Gandhi, falando de Mateus 5, Gandhi disse uma coisa que é até surpreendente. Ele diz o seguinte: se todos os livros escritos na Terra desaparecessem e se mantivesse escrito só Mateus 5, o Sermão da Montanha, nenhum dos outros livros fariam falta. Tamanha é a dimensão que o Sermão da Montanha traz para nós como desafio de viver um Evangelho que nós professamos viver. Eu costumo dizer que viver o Evangelho não é professar uma religião, mas é seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos. E aqui estão, pelo menos Mateus 5, eu gostaria que depois você pudesse ler em casa, meditar, enfim. Eu vou tratar só o versículo 4, mas depois, se você puder, faça isso. Faça um exercício que vai te levar, vai te conduzir a um crescimento espiritual no que tange a seguir a Jesus e a viver o Evangelho de fato e de verdade.
Evangelho é tremendo quando vivido de fato de verdade. Né? Quando não vivemos, ou quando não declaramos, ou quando não caminhamos só dizendo ou falando do Evangelho, mas quando vivemos a prática do Evangelho. E esse capítulo, dentre 9 bem-aventuranças que ele traz, Jesus vai falando bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele fala isso 9 vezes e vai falando quem são os bem-aventurados. Essa expressão bem-aventurados, ela não é muito comum para nós. No português do dia a dia, nós não usamos essa expressão comumente. Né? Nós não temos o hábito de dizer você é um bem-aventurado. Mas essa expressão para os judeus, ela era uma expressão comum e prática até. Né? Havia vamos dizer assim, era muito comum a ministração de bem-aventuranças, ou seja, de declarar bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que fazem isso. Ou bem-aventurado é você é um bem-aventurado. E essa palavra, essa expressão bem-aventurado, ela tem alguns significados. Dentre eles, bem feliz ou muito feliz é quem faz isso. Por isso é bem-aventurado, é muito feliz é quem faz isso. E tem uma outra conotação, e essa vem do grego, que bem-aventurado significa abençoado. Ok? Então, a gente olhando para tudo isso, a gente já começa a entender, pelo menos a expressão bem-aventurado, que não é tão comum no português, mas ela é uma expressão que nos remete à felicidade, bem feliz ou que nos remete também à bênção, abençoado. E eu parei para pensar nessa segunda bem-aventurança, dentro da sequência daquilo que Jesus vem falando dos bem-aventurados aí no capítulo 5. Essa segunda bem-aventurança, ela é estranha. Concorda comigo que é estranho alguém dizer que é feliz quem chora? Não é esquisito isso? Ainda mais quando nós nos aprofundamos no contexto para entender que quando Jesus está falando essa palavra chorar aí, ele não está dizendo essa palavra, inclusive eu fui buscar, tá, Marcos? Porque assim, Deus me trouxe a palavra e eu falei, bom, agora eu preciso compreendê-la mais amplamente, profundamente, para a gente poder compartilhar. E aí, nessa busca, eu descobri o seguinte, eu fiz as seguintes coisas. Eu peguei o grego, a expressão grega, e é fácil você fazer isso também na sua casa. Você tem lá seu computador, abre lá uma Bíblia grega, online, existe, aí você vai lá e copia, Mateus 5, versículo 4, coloca lá no tradutor do Google, ok? Para o português. Aí lá no tradutor diz assim, abençoados os enlutados. E aí eu descobri que a palavra grega de chorar aqui, porque existem expressões tanto no hebraico quanto no grego, que aquilo que no português representa uma só coisa, chorar para nós é chorar. Plantear, talvez, achar sinônimos, né? Plantear, chorar. Ok? No grego e no hebraico também, mas especificamente falando do grego, essa expressão chorar aí, a palavra que vem, que não dá nem para eu falar, eu nem me atrevi a colocar aqui para tentar pronunciar para vocês, porque é um conjunto de consoantes que a gente não consegue expressar, tá? É um conjunto de consoantes, uma mistura de consoantes com símbolos, mas enfim, no grego, esse chorar aqui, e existem outras palavras que expressam chorar também, mas esse chorar é um chorar diferente, é um chorar profundo. E talvez por isso
que esse termo no grego aqui, quando traduzido, ele diz abençoados e enlutados. Enlutados subentende que aqueles que estão em luto. Então, não é um choro comum, não é um choro qualquer, é um choro profundo. É um choro de interior profundo, é onde jorra algo que está lá dentro da gente, que a gente não suporta mais. Que às vezes é permeado por uma angústia, às vezes é permeado por uma tristeza profunda, e aí a palavra diz, bem-aventurados que choram. A expressão grega dessa bem-aventurança dos que choram, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro, Jesus teve um momento que chamou Pedro e disse assim, Pedro, tu me amas? E aí ele disse, eu te amo. Depois Jesus repete, na tradução do português está assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro diz, eu te amo. Depois Jesus fala mais uma vez, Pedro, você me ama? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Quando nós estudamos esse texto, essa referência, por exemplo, nós entendemos que para cada pergunta dessa que Jesus fez para Pedro, ele usou uma palavra diferente, que representa amor, mas com uma conotação um pouco diferente. E aí, no grego existem várias conotações para chorar. Essa aqui talvez seja a mais profunda, a mais drástica e a mais enfática que Jesus usou no seu sermão. Usou a palavra no grego mais forte no contexto de chorar. Chorar mesmo, aquele choro, e é choro profundo, choro de dor, choro de angústia, choro de imutável. Exatamente isso. E essa mesma palavra, ela vai aparecer num outro texto, que eu vou falar depois. E aí vocês vão entender que realmente tem a ver com choro de morte. E o que então que o Senhor Jesus, no seu principal sermão, fala que bem-aventurados são os que choram? E assim, que choram com esse choro, que é um choro profundo, é um choro da alma, um choro do íntimo do ser. Não é aquele chorinho, mas pelo dedão, cai uma lágrima no meu olho, nada disso. É um choro profundo, é um choro da dor, é um choro que incomoda. É um choro que muitas vezes nós estamos chorando. E a minha pergunta a Deus nessa tarde foi a seguinte: onde está a felicidade nisso? Onde está a alegria nisso? Onde está a bem-aventurança nisso? Leila, por favor, pede para a Ana segurar ele, por favor. E a pergunta é: onde está a alegria disso? Por que uma referência de Jesus dizendo é bem-aventurado os que choram? E aí o complemento é porque eles serão consolados. E aí eu comecei a tentar compreender isso, pensando nesse choro do profundo da alma, nesse lamento quase que incontrolável. Por que é um lamento incontrolável? O choro enlutado, o choro de luto, ele é um choro que a gente não consegue controlar. Eu não sei quantos já perderam um ente querido, alguém que você amava. E sabe, tem a lágrima aos olhos, e sabe, começa a jorrar, e jorra, e você quase que não consegue controlar aquilo, e chora. E é algo que vai saindo de dentro de você, e parece que até vai te lavando, mas, sabe, e eu falo o seguinte: muitas vezes, quando a pessoa não chora, a gente se preocupa, né? É motivo de preocupação. É porque está guardando aquilo que deveria estar colocando para fora. E nesse sentido, o que essa palavra nos revela
é que é feliz. A felicidade não consiste, ou é bem-aventurado, a felicidade não consiste em quando tudo está bem na vida. Ou quando, sabe, tudo vai bem, quando as coisas estão, sabe, todas nos seus lugares. Ninguém sabe, está te incomodando. A felicidade não consiste nisso. A felicidade consiste no fato de, nesse momento difícil, que às vezes todos nós passamos, certamente passamos, do choro profundo da alma, do lamento incontrolável, do choro que expõe o íntimo, que a gente não consegue controlar e a gente coloca para fora. Parece que o que Jesus está querendo nos dizer é o seguinte: eu quero conhecer o que está dentro do teu coração. Eu quero saber o que está te incomodando tanto, o que está lá no íntimo do teu ser. E por essa razão, talvez, não seja bom, num momento de luto, a pessoa não chorar. Porque quando não chora, parece que guarda. E se guarda faz mal. E aí quando a gente pega esse exemplo e traz para essa expressão de bem-aventurados que choram, a gente começa então a entender que o que o Senhor quer é que a gente se exponha, é que a gente se abra, é que a gente se coloque diante dele com o coração totalmente aberto, é que a gente abra o nosso ser de maneira que ele possa enxergar o que aqui dentro está doendo. Que muitas vezes nós nos disfarçamos do irmão, da irmã, da pessoa, do marido, da mulher, do filho, para não incomodar, para não entristecer o outro. Mas o melhor é que Deus, o Senhor Jesus, através dessa palavra, está dizendo para nós nessa noite que Ele quer que você exponha aquilo que está dentro do seu coração, que está te fazendo mal. Guarde isso, exponha. É o choro que expõe o íntimo. É o choro da rendição. É o choro que eu não aguento. Eu não suporto mais. Mas apesar de não aguentar e não suportar mais, eu também não consigo fazer nada, porque eu não tenho solução para isso. Esse é o choro do enlutado. Quando a gente perde um ente querido, o nosso choro é um choro de despedida. É um choro de que não tem mais jeito. Que chegou o fim daquilo ali. Mediante a esse fim, eu não estou aguentando a tristeza da dor, da separação, enfim. Eu não estou suportando isso, é por isso que a gente chora. É por isso que extravasa, sai esse sentimento, sai junto com a lágrima. Vem para fora o sentimento de angústia, de tristeza, de aflição, sentimento mais profundo, eu não aguento, não suporto, e ao mesmo tempo vem junto o sentimento de eu não posso fazer mais nada. Acabou. Só que o eu não posso fazer mais nada normalmente vem com uma rendição. Quando você se rende, como se você estivesse dizendo: eu não tenho mais o que fazer. Fugiu do meu controle, fugiu das minhas possibilidades, está fora de tudo que eu podia fazer. E apesar dessa referência do enlutado que nós estamos tratando, às vezes circunstâncias da vida também nos remetem a choro para sempre. Porque são choros, a semelhança do choro do enlutado, choros que muitas vezes jorram de nós como um choro de quem não aguenta mais, de quem não consegue mais, de quem não suporta mais, de quem também não pode fazer nada e de quem precisa de ajuda. E aí, Jesus, no seu principal sermão, faz uma linda declaração que agora a gente começa a compreender as nossas. Ele começa a dizer: bem-aventurado de nós. Bem-aventurado aqueles que conseguem abrir o seu coração dessa forma. Bem-aventurado aqueles que conseguem colocar para fora dessa maneira. Expor o seu íntimo dessa maneira.
trazer à tona aquilo que está lá dentro e doendo. Por quê? Porque eles serão consolados. E eu quero nessa noite dizer para vocês, amados, que essa consolação vem do Senhor sempre. Vem do Senhor quando nós não temos mais o que fazer, é do Senhor que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. E o dia da angústia são dias difíceis, são os dias do choro, do não aguento mais, do choro, do não suporto mais, do choro, porque eu não posso fazer mais nada, o choro, porque eu preciso de ajuda, o choro, porque eu me rendo. E aí, melhor, o que a Bíblia fala que é bem-aventurado? É bem-aventurado porque eu e você temos a promessa de Deus de sermos consolados por Ele. E o consolo que vem para a nossa vida vem da solução que nós não achamos, vem do agir de Deus na nossa vida em algo que nós não temos saída, nós não temos como resolver, não está mais nas nossas mãos. Fugiu. Mas o melhor é que o mestre dos mestres bradou numa montanha um dia dizendo: bem-aventurados que choram. Isso significa que há consolo em Deus para a nossa vida. E que Ele não falha. Independente daquilo que nos angustia, daquilo que nos entristece, daquilo que nos leva ao luto, a tristeza do luto, a semelhança do luto. Ele vem para consolar a gente. O Senhor nos consola. O Senhor consola. E Ele não falha. Às vezes a gente acha que Ele demora. Mas Ele não falha. Ele não falha. Você pode dizer: o Senhor não falha. Ele não falha. Como eu disse a vocês no início, eu queria até que Gabriel projetasse para a gente ali, João capítulo 11, versículo 32 a 35. Como eu disse a vocês no início, essa palavra chorar ali, em grego, é uma palavrinha, que ela é repetida nesse versículo aqui, a mesma palavra é usada e repetida nesse versículo, capítulo 11 de João. Capítulo 11 de João, versículo 32, 33, 34 a 35, é o que nós vamos ler. Para que você entenda como é essa expressão aí, o que ela de fato representa. Pode projetar, galera? Vamos lá. Olha só. Tendo, pois, Maria, chegada onde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, aí é a mesma expressão usada aí. Quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perdoou-se. E disse: onde puseres? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É o único versículo na Bíblia que fala que o mestre chorou. O choro de luto. O choro de luto. Sabe por quê? Não sei se já aconteceu com você, comigo já, algumas vezes. Quando você está num ambiente de velório, choro. Se você não tiver nada a ver com a pessoa que está morta, ainda assim você corre o risco de chorar. Por causa das pessoas que estão ali planteando o seu ente querido. Mas se você tiver alguma coisa a ver com essa pessoa, se for um ente querido seu, sabe o que acontece? Se alguém chorar do seu lado, meu irmão, você vai chorar. É assim, quase um instantâneo. Às vezes a gente vai para consolar a pessoa,
Aí você vai dar um abraço no pai, ou dar um abraço no teu irmão, para consolar, porque essa pessoa está chorando, aí você vai e abraça, você começa a chorar também. Porque é algo que é maior que a gente, está lá dentro, precisa sair. E nesse texto, Jesus se encontrou com Marta primeiro, uma das irmãs de Lázaro. Lázaro tinha morrido. Marta veio a Jesus, Maria não foi, Maria ficou. E a Bíblia diz que Marta falou com Jesus como se nada mais fosse acontecer. Que muitas vezes é o que a gente faz. Muitas vezes a gente leva as nossas orações ao Senhor como se não fosse o fim de tudo. E aí Marta contou, olha, se você tivesse chegado antes, talvez tivesse tempo. Mas é interessante que Jesus fala assim, Marta, ele vai ressuscitar. Jesus começa a falar com Marta, falando da ressurreição, e aí Marta falou, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no fim de tudo, quando todos ressuscitarem. E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus expressou no monte, bradou no monte de bem-aventurados que choram. Porque apesar do teu luto ser grande, apesar da tua tristeza ser profunda, apesar de haver angústia no teu coração, você é bem-aventurado, porque ainda que esteja morto, viverá. Então há esperança para o aflito, para o ferido, para o triste, para o que não aguenta mais, para o que não suporta mais, para aquele que não pode fazer mais nada. Há esperança. Por isso que a expressão é, eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E Jesus, conversando com Marta, Jesus disse, Marta, presta atenção. Eu estou falando de uma ressurreição, que é a ressurreição de agora, porque a gente sabe, que todos nós sabemos que temos esperança para o futuro, para o porvir, que Deus vai fazer coisas lindas, tem promessas lindas para aqueles que creram nele, para aqueles que creem nele. Mas o que Deus colocou no meu coração para trazer para você, meu irmão, nessa noite, minha irmã nessa noite, e eu fui levado a Isaías 40, depois que você quiser ou puder, dar uma lida em Isaías 40, o primeiro versículo, que diz, consolai o meu povo. Parece uma expressão, parecia que Deus estava clamando e falando dentro de mim, consolai o meu povo, como se houvesse necessidade nesta noite de Deus consolar a gente. Consolar das nossas tristezas, angústias, decepções, todas as coisas que nos fazem chorar de fato. E às vezes é esse choro doído que a gente não quer nem colocar para fora. Às vezes é esse choro que a gente está guardando, e ele está nos fazendo mal, está nos gerando um mal interno, porque a gente não quer que ninguém saiba do que está passando aqui dentro. Mas o Espírito expressamente nos diz nessa noite, se você puder crer, é o que Jesus falou para Marta, se você crer, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus estava dizendo, é que ainda que haja choro e lutado no nosso coração, nas situações da vida, Ele iria nos consolar. Ele iria agir em nosso favor e iria nos consolar. E nessa noite, profeticamente, eu creio que o Senhor vai consolar a gente. Vai parar o nosso coração, vai trazer esperança a quem não tem mais. Depois de falar com Marta, Jesus manda chamar Maria. Maria não foi a Jesus. Não foi encontrar Jesus. Eu imagino, preste atenção comigo aqui. Eu queria pensar com você o que estava no coração dessas irmãs. Sabe quem era Jesus? Amigo dessa família. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro.
E ele convivia na ambiência desse lar. Ele convivia dentro dessa casa. Amava Lázaro e convivia dentro dessa casa. Com Maria, com Marta. Em outros momentos aparece Marta trabalhando para abençoar Jesus, para alimentar Jesus, para oferecer o melhor para o Senhor Jesus. Então havia um ato de amizade. Não era só uma relação de irmão, espiritualmente falando, mas havia um laço de amizade, havia um laço mais profundo. Aí Jesus estava longe, Lázaro adoece. As irmãs mandam um recado para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Qual era a expectativa do coração dessas irmãs? Jesus vai largar tudo que está fazendo, vai vir encontrar. Vai vir encontrar Lázaro. É alguém que ele ama. Ele se importa com a gente. Ele é nosso amigo. Ele sempre está com a gente. Está na nossa casa. Convive com a gente. Jesus não vem. Jesus demora. Da nossa perspectiva, às vezes, Jesus demora. E essa demora, Marcos, preste atenção comigo, pense comigo se não é isso que acontece. Quando Jesus vem, Marta vem ao seu encontro, Maria não. O meu pensamento é o seguinte: o que estava no coração de Maria nessa hora? Chorando. Eu imagino que um misto de dor, de sofrimento pelo enlutado, de tristeza profunda, angústia, mas certamente tinha algo ali, estava naquele coração, que Jesus ia precisar trazer para fora. Que eram os questionamentos do porquê que Jesus não veio logo. Aquela coisa que o amigo que a gente contava tanto, decepcionou. Não veio. Aquela coisa que, de repente, não é um amigo, mas que a gente sofre a decepção, a dor da decepção. Maria estava decepcionada, entristecida, aborrecida, chateada, angustiada. Estava isso tudo. E ainda sentindo a dor da perda do irmão. Não era só o contexto da dor da perda do irmão. Eu chamei o meu amigo e o meu amigo demorou a vir. E agora o irmão morreu. Talvez fosse isso que estava naquele cenário no coração de Maria. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim: chama Maria. Jesus já tinha falado com Marta. Já tinha dado a Marta a mensagem de que ele ia agir. Mas eu quero te falar uma coisa que aconteceu com Maria. Jesus se importou com ela. E o Senhor Jesus se importa com a gente. E talvez seja por isso que essa palavra, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, está vindo na noite desse dia ao nosso coração para trazer exatamente a expressão de Jesus quando veio consolar Marta e quando veio consolar Maria. A mesma expressão: eu me importo. Eu estou aqui porque eu me importo. E eu quero te dar essa palavra nessa noite. O Senhor está aqui porque Ele se importa com a gente. Se importa com o meu sofrimento, se importa com o meu pensamento, se importa com a minha angústia, se importa com as minhas decepções, se importa com tudo que está lá dentro do íntimo do ser, que eu não quero falar para ninguém, que eu não quero contar para ninguém, que eu não quero que ninguém saiba, mas eu estou decepcionado, estou triste, estou angustiado, estou enlutado, meu coração dói. E aí Jesus aparece como alguém que vem agora, depois da coisa já acontecida, vem como se nada tivesse acontecido de fato. Parece que não aconteceu nada. Aí Jesus chega, conversa com Marta, manda chamar Maria. Quando Maria vem, acontece
Essa expressão aqui que eu falei para vocês, que no grego é a mesma. Quando Jesus fala bem-aventurados que choram, a Bíblia diz que Maria chorou. Ela não suporta. Volta um pouquinho o texto aí, os 2 versículos aí. Jesus, pois, quando a viu chorar, Maria chorou. Eu imagino que esse choro era o choro daquela que não ia dizer nada, mas no seu íntimo estava trazendo do seu íntimo: eu estou decepcionado contigo, Senhor. Está doendo demais, porque eu te chamei, eu mandei te chamar e você não veio. Estou triste, estou angustiado, está me incomodando. Mas ela chorou. Talvez seja isso aí que gere cura na gente. E que o Senhor nessa noite está querendo sondar o nosso coração. E aí, esse choro não é literal nessa noite, mas é algo que te angustia lá dentro da alma, que poderia estar saindo como um choro. O Senhor Jesus está dizendo, no alto do Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E a garantia é que não haverá um choro sem uma ação de Deus. Nessa noite, o que o Espírito colocou no meu coração é que aqueles que aqui estão chorando nessa noite, por qualquer que seja a causa, o Senhor quer consolar você. O Senhor vai entrar com providências para consolar seu coração. Ele vem. Independente de você achar que é tarde demais, ele vem. Marta e Maria já tinham achado é tarde demais, não adianta. Marta expressou: se você tivesse chegado antes. Jesus falou assim: ele vai ressuscitar. E eu quero profetizar sobre os teus sonhos que já morreram, sobre coisas que dentro de você já não encontra mais esperança. Você não vê mais solução. Quero que você olhe para esse quadro de Maria encontrando Jesus. Quem sabe você está chorando internamente, por dentro, com um clamor de alguém que está angustiado e enlutado. Mas o Senhor manda te dizer: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Vão acontecer milagres. Essa noite eu tenho assim, no meu coração, um sentimento de que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Eu não sei se é em 1, em 2, em 3, em 10 pessoas, não sei. Mas Deus vai fazer alguma coisa aqui neste lugar que diz respeito a algo que vai consolar de fato, vai trazer à existência coisas que deixaram de existir, ou que não existem. Eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo novo nessa noite. Lá no Salmo 56, versículo 8, coloca aí, Gabriel, por favor. Salmo 56, versículo 8. Contas as minhas variações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Vou repetir. Não, pode voltar. Tu contas as minhas variações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu estava orando, meditando, Deus me levou a esse texto aí, Salmo 56. Depois, se você puder, leia esse salmo, ele é lindo também. Mas esse versículo 8, ele traz uma coisa muito tremenda. Ele fala que Deus põe as nossas lágrimas no seu odre. Deixa eu tentar explicar para você o que é um odre. A Bíblia trata de odre algumas vezes, em alguns momentos. Mas odre é um recipiente que era feito de couro de animal,
Normalmente matava-se uma cabra, arrancava-se o couro e fazia-se um recipiente com bico. Então imagine um recipiente bolhado, forma de bolha, com bico. E nesse recipiente eram guardados vinho e água, normalmente vinho e água. As duas principais coisas que se colocavam dentro do odre eram água e vinho. Por quê? Água para aqueles que iam viajar, maneira de se carregar água, e cada um tinha o seu odre, e o odre era de propriedade, e eles levavam o seu odre. Se iam viajar, levavam o odre com água, para poderem sobreviver no percurso da viagem. Se era festa, ou até para o uso do envelhecimento do vinho, o vinho era depositado dentro desse recipiente chamado odre, para ser guardado, envelhecido e depois bebido. Interessante, quando eu olhei para isso aqui, que diz que ele põe as minhas lágrimas no seu odre. O odre aponta para um objeto que é muito pessoal. Deixa eu te falar uma coisa que Deus colocou no meu coração. Tudo aquilo que a gente chora, que a Bíblia fala que bem-aventurados que choram porque serão consolados, tudo aquilo que a gente chora não passa em branco diante de Deus. O Senhor recolhe as nossas lágrimas, as nossas expressões de não houvesse mais, as nossas expressões que não estou suportando, as nossas expressões de eu me rendo a Ti, as nossas expressões, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não estou suportando mais. Isso são lágrimas que saem do íntimo do nosso ser. Ele recolhe essas lágrimas e coloca no seu olho. Foi isso que o salmista descobriu. Coloca no seu olho. Significa, olha, esse problema não é só seu, esse problema também é meu. Essa dificuldade não é só sua, essa dificuldade também é minha. Está comigo. Eu estou guardando, estou recebendo. Sabe? E quando eu li isso, eu falei, Senhor, é lindo saber que Tu se importa. E eu quero te declarar nessa noite, o Senhor se importa. Ele se importa com a gente, se importa com aquilo que sai do nosso íntimo. Se importa a ponto de dizer, eu guardo as tuas lágrimas. Eu trago as tuas lágrimas comigo, no meu outro, naquilo que é meu, naquilo que é pessoal. Todas as nossas lágrimas não passam em branco diante de Deus. O Senhor vê. O Senhor toma para si. Aleluia. 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 Uma outra coisa que Deus me fez enxergar mediante a esse salmo é que se para que um odre existir, teve que haver morte de um animal. A semelhança da morte do Cordeiro, a morte do Senhor Jesus. Sabe? É na morte dele que foi garantida toda a nossa vitória. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas lá em Isaías está escrito o seguinte, Isaías 53, versículo 4 e 5 está escrito o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que significa? O Cordeiro, o Senhor Jesus, morreu para que nós tivéssemos um outro, onde pudéssemos depositar a nossa lágrima. Sabe o que significa? Que a vitória, a cruz, é a vitória daqueles que amam ao Senhor, daqueles que servem, daqueles que, apesar das lutas que passam, daqueles que, apesar da tristeza que vivem, nesse momento, nesse tempo, nós somos suscetíveis a essas coisas. Mas a semelhança da cabra que morreu, para que um odre fosse construído, para se colocar aquelas coisas.
Sabe? O Senhor morreu para que nós tivéssemos a vitória em Cristo Jesus. Assim como dentro do outro havia água, que representa vida, assim como dentro de outro se guardava vinho, que representa alegria, assim também o Senhor quer trazer para nós nessa noite uma revelação de que dentro do seu outro há vida e há alegria. Mas eu estou num momento de angústia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso significa que eu virei para agir em favor dos que choram, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo de número 30, versículo 5, tem uma expressão linda que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode repetir isso comigo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso é bem-aventurado os que choram. Porque os que choram receberão o consolo do Senhor. Porque os que choram e que estão em Deus receberão de Deus o consolo para as suas lágrimas. Isaías 61, para a gente finalizar. Isaías 61, versículo 3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, olhos de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Deus vai ser glorificado naquilo que você está tendo na sua vida como algo muito difícil. A glória do Senhor há de se manifestar a nós nessa noite. Eu creio nisso nessa noite, amado. Não venho para esse lugar para falar de coisas que o Espírito não confirma no meu coração. Nessa noite, Deus está querendo manifestar a sua glória na nossa vida. Se você estiver muito triste, muito angustiado, com um sono interno no teu ser, o Senhor vai manifestar a sua glória. Porque Ele veio a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, olhos de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu creio que o Espírito Santo quer falar para a gente nessa noite é isso, e é o que Ele vai fazer. Para mim é como se essa noite fosse a oportunidade, é a oportunidade de nós nos rendermos a Deus com aquilo que nos angustia, no íntimo do nosso ser e da nossa alma. Se há algo que esteja te angustiando, você vai ter a oportunidade de colocar diante de Deus nessa noite. Você vai ter a oportunidade de se lançar diante de Deus, como alguém que se rende mediante algo que não aguenta mais, não suporta mais, algo que você não pode fazer nada, algo que você precisa de ajuda. Mas a ajuda vem do Senhor, porque bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando muitas vezes nós achamos que Deus tem que nos livrar da fornalha, mas nós aprendemos na Bíblia que muitas vezes o livramento não é da fornalha, mas é na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e foram salvos dentro dela. O Senhor podia livrá-los da fornalha e dizer: não vão lançar os meus filhos lá, mas eles foram lançados na fornalha. Muitas vezes é isso que nós estamos passando. Nós estamos dentro da fornalha, mas dentro dessa fornalha nós seremos livres pelo Senhor. Por isso que é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, haverá um consolo de Deus, do Espírito Santo, para nós e para a nossa vida. Haverá um agir de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Era para ser devorado lá. Foi livre dentro da cova. Não livre da cova, mas livre na cova.
Talvez seja isso que a gente precisa entender mediante ao choro que estamos apresentando a Deus. Porque Ele vai nos consolar. Se você está vivendo dias de vida, se você está vivendo dias de angústia, se está doendo, nós vamos orar hoje. Porque o Senhor que está aqui é o Deus que tem falado conosco nessa noite. É Ele que tem falado. É Ele que encarece a sua palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você vem aqui à frente se você tem algo a depositar diante de Deus, algo que você não consegue mais, que você quer colocar diante do Senhor, como Maria fez, talvez apresentando o teu íntimo, o teu choro íntimo do coração. Você quer, vem aqui, fica aqui, nós vamos chorar juntos, vamos falar juntos, vamos pedir juntos. Amém? Eu creio. Creio que Deus vai fazer algo da minha. Isso. Vamos estar juntos. Oh, Deus. Espírito. Deus vai assim. Estamos juntos aqui no altar, todo diante de Ti. O nosso íntimo, o nosso ser, o nosso interior, só Tu conheces. Tu sabes. Tu sondas e conheces o nosso íntimo. Tu sabes o que incomoda tanto o nosso coração. Tu sabes das coisas, Senhor, que estão lá dentro e que quase ninguém sabe, ou quem sabe são poucos os que sabem. Se é que alguém sabe. Mas nessa noite nós temos sido ministrados por uma palavra que nos chama de bem-aventurados. Mesmo quando estamos vivendo esse tempo de angústia, de tristeza e de choro. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito nos revele ao coração que nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes, que nós somos abençoados. Apesar da angústia que muitas vezes se aloja dentro do ser. A despeito de tudo que temos vivido, nós somos abençoados, somos bem-aventurados. A Tua palavra nos afirma isso. E nós oramos, Senhor, que nessa noite Tu venhas consolar o nosso ser, o nosso coração. O consolo que vem de Ti, Senhor, é um consolo que a Tua palavra descreve que é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que excede a todo entendimento. Esse é o consolo que vem de Ti, Senhor. E nós queremos, invocamos a Tua paz, invocamos, Senhor, a Tua presença na nossa vida, invocamos, Senhor, a Tua atuação, a transformação daquilo que para nós já não tem mais jeito, a mudança daquilo que para nós não tem solução. Mas quando Tu chegas, Senhor, mesmo que para nós pareça que é tarde demais, quando Tu chega, há esperança. Deus acende a chama de novo,
muda tudo, transforma tudo. Ó Deus, eu profetizo nessa noite que o consolo do Senhor virá sobre a nossa vida para transformar, para mudar, para gerar coisas tremendas que nós não sabemos, mas que tu tens para nós. Eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui vieram. Porque, Senhor, nosso coração é um lugar onde só tu podes entrar e sondar. E eu te peço, Senhor, sonda e consome. Faz a tua obra. Age dentro de nós. Cura. Para o nosso íntimo. Para que possamos experimentar, Senhor, a alegria de ver aquilo que não tinha mais solução se tornar possível pelo poder do Senhor, que faz com que tudo o que é impossível se torne uma realidade. E nós sabemos, Senhor, que tu és o nosso Deus, o Deus do impossível. Nós declaramos isso, confiados em ti, te pedimos que nessa noite, que estamos terminando esse encontro aqui, que o teu Espírito possa confirmar essa palavra ao nosso coração e fazer algo novo e tremendo na nossa vida. Eu profetizo, Senhor, que famílias serão transformadas. Eu profetizo que situações impossíveis serão, Senhor, transformadas. Eu profetizo, Senhor, que coisas que estavam decretadas como finais serão transformadas pelo teu poder. E aqueles que creem verão a tua glória. Verão a glória de Deus. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês dessem um abraço. Dá um abraço. Por favor. Isso. Você pode colocar o lugar. Amém. entraram nesse lugar, saiam daqui abençoados. Uma semana de vitória.
Salvador. Deus abençoe, uma semana de vitória para você. E próxima terça, quarta, às 20 horas estaremos aqui. E domingo também estaremos aqui às 19 horas.